Olá, pessoal. Muito boa noite. Como vão vocês? A gente está hoje, conforme prometido, começando mais uma live. E na live de hoje, eu vou falar sobre autoestima. Esse tema foi um tema sugerido por pessoas que me acompanham, né? E eu perguntei a elas, tanto no Facebook como no Instagram, quais seriam os temas que elas gostariam de que fosse abordado em uma live, né? E essa sugestão sobre autoestima foi a mais recorrente. E por esse motivo eu estou aqui para a gente fazer essa live. E eu tenho certeza que vai ser um encontro muito proveitoso, muito rico, bastante enriquecedor, tanto para mim quanto para vocês que estão me acompanhando. Bom, antes de começar, eu quero só saber como é que está chegando para vocês o áudio, se está numa qualidade boa, se dá para você ouvir, se o som tá limpo, está nítido, está num bom volume, e se também você tem a qualidade da imagem, se não está falhando, embaçando, travando. Por favor, me dá esse feedback. Você que for chegando, por favor, dá a sua curtida, dá um oi. Aqueles que forem chegando, por favor, também eu peço que compartilhe o link da live com aquelas pessoas que possam ter interesse de participar. O Facebook agora tem a opção de criar uma watch party e você convida pessoas para assistir junto contigo a live e participar. Bom, já temos algumas pessoas aqui nos acompanhando. A live de hoje sobre autoestima. Bom, já temos algumas pessoas aqui. Melina, minha esposa, meu amor, obrigado pela participação, pelo apoio de sempre. A Karen entrou também. Olá, Karen, boa noite. Assim que você for chegando, por favor, se identifica, dá um oi. Você pode colocar aqui um comentário também, enviando uma pergunta, fazendo algum comentário, me ajudando aqui também a pensar sobre o tema da autoestima. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos falar sobre autoestima. Um tema muito importante. Várias pessoas mandaram mensagem para mim no inbox, responderam as minhas postagens sobre sugestões de temas para live com o tema autoestima. E a grande pergunta, né, que norteia essa live é: como anda a sua autoestima? Bom, falar de autoestima é falar da percepção que a pessoa tem sobre si, né? Da imagem que ela faz sobre si, né? Dessa autoimagem, dessa avaliação subjetiva sobre quem ela é, sobre como ela é. Então, a autoestima tem a ver com como a pessoa se percebe, como ela se vê, como ela se enxerga, como ela se conceitua, como ela se define. E muitas vezes, né, essa percepção é um tanto quanto distorcida, né? Então, a pessoa que tem baixo, no exemplo, né, de baixo autoestima, ela sempre se percebe aquém. Sempre falta algo, sempre tem algum defeito, sempre tem alguma coisa que não agrada em si, né?
e que traz inúmeros malefícios para a vida cotidiana, para as relações interpessoais, para a relação intrapessoal, ou seja, você com você mesmo, e inclusive para as tarefas e desafios da vida, do dia a dia. Isso vai mexer com a questão da saúde emocional, do equilíbrio, da percepção de mundo, da percepção da própria capacidade de realizar ou não certas tarefas, certas conquistas. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mais pessoas estão chegando. Antônio Freitas está aqui, meu pai, um dos incentivadores, está sempre aqui curtindo, compartilhando, me ajudando a impulsionar as postagens, os conteúdos. Compartilha para o pessoal aí em Natal, pai, por favor, aí no Rio Grande do Norte, para todo mundo também acompanhar essa live. Então, vamos então pensar, né? A gente falou de uma breve definição aqui sobre autoestima, e vamos pensar, então, quais seriam as causas, né, para a formação de uma baixa autoestima, né? São inúmeras as causas. A gente pode pensar desde mesmo da criação, quando os pais, quando a família está sempre comparando a criança com outro colega, com o vizinho, com o primo, e nessas comparações o outro é tomado como uma referência superior, né? O outro é sempre melhor, é mais capaz, tem mais êxito, mais resultados, mais qualidades, né? Então, às vezes, nessa relação da família, né, há uma certa comparação, palavras, né, depreciativas, que colocam para baixo, que inferiorizam, que diminuem, que oprimem, né? Excesso de violência, né? de punições por conta de erros, às vezes, muito, muito simples, muito comuns, né? Uma certa intolerância à falha, né? No contexto social, da escola, e outros contextos de interação social, é obviamente que o bullying vai afetar a autoestima, né? Esse tipo de violência repetitiva, normalmente atribuindo, né, algum tipo de apelido, fazendo chacota do jeito da pessoa, da forma física, da aparência, né, do corpo, né, e sempre com palavras depreciativas, palavras destrutivas, né, sempre envergonhando, constrangendo a pessoa, fazendo com que ela se sinta pior, se sinta inferior, se sinta aquém dos outros, né? Então, a causa para baixa autoestima podem ser diversas. Há aí multifatores que nessa rede complexa, né, que somos nós, pode proporcionar a baixa autoestima. Mas pessoas estão nos acompanhando. Você que está chegando agora, por favor, dá um oi, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, compartilha essa live com mais pessoas, convida seus amigos para assistir. Vamos passar aqui um momento de troca, de discussão muito interessante. Falar sobre autoestima é sempre muito importante, né? Porque é algo que afeta e que mexe com todos nós. Então, a baixa autoestima é muito prejudicial. E eu gostaria de falar com vocês sobre algumas características, né, da baixa autoestima. A gente sabe, né, que há muitas pessoas que sofrem com isso, né, que visivelmente, né, se diminuem, se inferiorizam, se veem de uma maneira distorcida, e isso reflete, né, num estilo de vida não tão saudável, né? Isso, inclusive, repercute as pessoas que convivem com essa pessoa, né? Então, vamos pensar o seguinte: algumas características
né, alguns dos efeitos ou dos sintomas, né, digamos assim, da baixa autoestima. Número 1, quem tem baixa autoestima normalmente maximiza os seus defeitos e minimiza as suas qualidades. Sabe quando você aumenta a tela do computador, alguma janela que você abriu, né, você clica naquele quadradinho do meio, isso é, maximiza, você aumenta, você amplia. E aquele outro botãozinho, que é um tracinho, né, ou 2 quadradinhos, né, você pode minimizar, diminuir. E é justamente o que acontece. Quem tem baixa autoestima vai aumentar os seus defeitos, vai dar maior ênfase no que não consegue realizar e vai diminuir e vai praticamente não perceber, não reconhecer as suas qualidades. Você se identifica com essa fala, com essa característica? Você conhece alguém com essa característica? Número 2, né? A pessoa tem uma enorme dificuldade de dizer não, né? E não é possível ser feliz na vida sem aprender a dizer não, né? E quando a gente sofre de baixa autoestima, dizer não é um verdadeiro desafio, muito difícil dizer não. Terceira característica, né? A pessoa se sente sempre culpada, o tempo inteiro sente culpa. Seja a culpa imposta pelos outros, ou mesmo a culpa que ela se impõe, né? Então, a culpa é um elemento super comum, bastante frequente, quando a autoestima é baixa, né? E, normalmente, está sempre se desculpando por coisas que não precisa pedir desculpa. Então, tudo que faz, me desculpa por isso, me desculpa por aquilo outro. Você me desculpa, poxa, me perdoa. Sem necessidade, né? Está sempre se desculpando, tá sempre pedindo licença para estar, para falar, para existir, para se colocar, né? Como se o tempo inteiro essa pessoa estivesse errada, né? Essa pessoa estivesse falhando ou desagradando as pessoas, e por isso ela pede desculpa, já vira um hábito pedir desculpa por tudo, né? Outra característica é o medo do que os outros vão pensar é maior do que a vontade de fazer algo. Então, eu deixo de fazer o que eu quero fazer, porque o medo do que os outros vão pensar de mim, do que eles vão falar, é maior do que a vontade de realizar. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa só porque achamos que nós estaremos debaixo da avaliação, do escrutínio de terceiros que vão nos observar, que vão nos julgar, que vão nos condenar, que vão nos criticar, que vão falar mal de nós, vão se sentir desagradados com aquilo que nós vamos fazer. Então, em nome de estar bem com os outros, em nome de não ter que se colocar numa condição em que o outro supostamente poderá me observar e me avaliar, eu deixo de realizar coisas. E isso é muito, muito ruim. Né? Porque o tempo inteiro, esse medo dos outros, do que vão pensar, do que vão falar, ele vai ser uma barreira para realizações. As pessoas sempre vão falar, sempre vão tecer comentários, às vezes infundados, às vezes com base nenhuma. Agora, se a gente se deixar se intimidar por essa percepção, por esse olhar do outro, o olhar do qual a gente não pode escapar, a gente nunca vai fazer nada. A gente sempre vai se sabotar, a gente sempre vai voltar atrás, a gente
não vai conseguir levar à frente os nossos projetos, né? Então, isso é muito ruim, né? Viver, né, nessa prisão é muito, muito ruim. Uma outra característica, né? A pessoa costuma fazer coisas que não gostaria de fazer. Só faz porque o outro pede, o outro convida, o outro chama e não consegue dizer não. Então, estar em lugares que não gostaria de estar, né? A pessoa só está ali porque os outros chamaram, os outros convidaram, o que as pessoas diriam se ela não fosse, não estivesse. E também é muito difícil viver assim, né? Porque a gente não pode agradar todo mundo, a gente não pode estar em todos os lugares, a gente não pode dizer sim para todos os pedidos, para todas as demandas, né? E aí nós temos uma outra característica, né? Que seria muito bom a gente destacar essa aqui, frisar. As pessoas com baixa autoestima estão muito mais vulneráveis a relacionamentos abusivos, a relações tóxicas. Por quê? Normalmente, a pessoa acredita que ela necessita da aprovação do outro, do aceite do outro, né? E para se afirmar, ela precisa disso. Então, por não se sentir autossuficiente, por necessariamente criar uma relação, né, de dependência emocional, a pessoa com baixa autoestima acaba se submetendo a uma relação abusiva onde o outro o oprime, manipula, controla, explora, abusa, sem que essa pessoa manifeste, né, a sua opinião, dê o seu feedback sobre o que ela está sofrendo, o outro está fazendo com ela, porque pensa que se ela fizer isso, o outro pode deixar, o outro pode abandonar, o outro pode não se interessar e não aceitar mais ela, né? E aí isso é uma armadilha muito cruel e muito nociva, na qual, né, muitas pessoas estão inseridas, né? Muitas mulheres vivendo relações abusivas, tóxicas, né, onde há violência psicológica, onde há violência simbólica e violência física, né? E por conta, né, dessa baixa autoestima, dessa necessidade do outro para ser alguém, para ser aceita, só entende a felicidade, né, quando o outro está com ela, só é capaz de fazer quando há alguém do lado, e isso é muito ruim, muito adoecedor, né? E nesses casos, né, a pessoa precisa se fortalecer, fortalecer o seu eu, né, se empoderar para enfrentar, para impor limites, né? E nos casos, né, de violência, é claro, denunciar, procurar os direitos, procurar os serviços, né, que dão assistência, no caso das mulheres, né, a mulher que é vítima de violência, vítima de abuso, né? Só que isso não está só no relacionamento amoroso, né, nos casais, sejam com a configuração que for. Isso também está nas relações familiares, isso também está nas relações de amizade, né? E é preciso observar isso. A pessoa que tem baixa autoestima, normalmente, ela sempre se vê inferior ao outro, né? Não se vê em pé de igualdade. Então, não é uma relação recíproca. Eu engrandeço, eu aumento, eu acabo colocando o outro como alguém superior, melhor, e é uma relação assim, não é uma relação simétrica, né? E aí eu me coloco, às vezes, como objeto do outro. Mais gente aqui chegando. O Maicon entrou. Fala, Maicon. Bom ter você aqui, cara.
O Flaviano está aqui, Graça Silva. Oi, Graça, boa noite. Meu amigo Álvaro, professor Álvaro, tudo bom, cara? Bom ter você aqui. A Mila também está aqui. Legal, legal. Muita gente querida aqui acompanhando. Fico muito honrado com a presença e a participação de vocês. E seguindo aqui essas características, né, da baixa autoestima, a gente tem um ponto também importante, um ponto que é central. A pessoa não se aceita. Ela não aceita o jeito que ela não aceita como ela é, né? Então, está sempre encontrando defeitos, pensando em como gostaria de ser, no que ela poderia consertar, no que ela poderia melhorar, no campo da aparência, né? Eu gostaria de ter um corpo assim, um corpo assado, tirar um pouco daqui, colocar um pouco ali, etc. E hoje a gente tem a ciência e a tecnologia, né, que proporciona essas intervenções, e o corpo virou como que uma massa de modelar, que a gente faz intervenção à torto e à direito, né, seja nos métodos menos invasivos até os mais invasivos, né, porque não há uma aceitação do corpo, e a todo momento se propõe essas mudanças, esses ajustes, essa modelagem, né? esse certo aperfeiçoamento em busca de uma forma e de uma aparência ideal. E aí, na relação com o outro, é óbvio, essa pessoa se inferioriza, se sente menor, se sente incapaz, se sente faltando alguma coisa, né? E o outro é sempre esse outro grande, maior, capaz, potente, aquele que realiza, aquele que faz, aquele que tem o que eu não tenho. E a baixa autoestima, ela vai alimentar medos, e medos de todos os tipos, né? Porque aí eu começo a pensar que se eu der um passo adiante, o que pode acontecer comigo, né? E como eu posso errar, como eu posso não conseguir, como eu posso falhar, né? E eu começo a pensar nos ICs, mas se eu fizer, e se isso, e se aquilo outro, e aí entra uma cadeia de pensamentos, né, obsessivos, de ICs que tem 0,0000001% de chance de acontecer. Mas esses ICs de 0,00001% de chance de acontecer ganham uma dimensão gigantesca que se torna um muro intransponível para que eu possa realizar alguma coisa, né? E é óbvio que o medo, a gente não vive sem medo. O medo é uma das reações mais básicas e mais primitivas do homem, né? E o medo normalmente faz com que a gente enfrente, paralise ou corra, né? Tem essa relação com a fuga, com a autopreservação, né? A questão é, quando o medo faz eu fugir do enfrentamento que preciso ter, ou paralisar, eu preciso repensar isso daí. Não que eu devo esperar o momento ideal em que eu não sinta mais medo para fazer alguma coisa. Que esse momento ideal ele nunca vai existir. A gente faz apesar do medo, né? Agora, a baixa autoestima vai alimentar medos irreais, infundados, sem, às vezes, coerência, sem uma base na realidade, mas tem a ver com essa questão do desempenho, né? De não conseguir, de falhar, de fracassar, de se achar sempre não merecedor, né? Daquela conquista, daquele feito. E aí, é claro que, diante de tudo isso, a baixa autoestima reduz a capacidade de realizar, porque eu sempre me sinto incapaz de fazer. Eu vejo o outro capaz, mas eu não, isso não é para mim. Não, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não sou tão bom,
Eu não tenho esse talento, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse dom. Ah, mas fulano é o fulano. Fulano isso, fulano aquilo outro, né? E tem um outro lado também dessa história, né? Que é o comportamento inverso. Às vezes, a baixa autoestima leva a pessoa a hostilizar o outro, justamente porque ela se sente inferior, porque ela não confia em si. Ela tem essa insegurança, né? Não tem autoconfiança, ela tem essa insegurança, essa instabilidade, ela ofende o outro, ela hostiliza o outro, ela ataca o outro para justamente mascarar a sua fragilidade, a sua fraqueza. Então, faz uso, às vezes, né, de certas prerrogativas, como o fato de estar numa posição hierárquica superior dentro de uma empresa, o fato de ter mais idade, ou o fato de, por algum motivo qualquer que seja, essa pessoa está acima de outro, né? Às vezes um título religioso que a coloca acima na hierarquia de determinada religião, de determinado grupo, e em cima disso ela ofende, ela inferioriza, ela menospreza o outro para se afirmar. Então, ela precisa praticar essa violência, essa agressão, esse ataque ao outro em nome da sua própria fraqueza, tentando assim se afirmar e se diferenciar, né? Só que esse não é o caminho, né? E, e talvez há tantas pessoas agindo dessa forma por conta da baixa autoestima, né? E que a gente não costuma relacionar. A gente olha para a pessoa com baixa autoestima, aquela pessoa que está ali, sempre se sentindo culpada, inferior, incapaz, sempre introvertida, né? Sempre esperando que o outro faça por ela. E nem sempre é esse perfil. Pode ser que tenha um perfil justamente inverso, o perfil de partir para a destruição do outro, para que esse outro não apareça diante de mim como alguém superior, né? Agora, diante desse cenário, todos nós temos alguma responsabilidade com isso, né? É importante que a gente sempre pense no poder que as nossas palavras têm, né? Então, tomar cuidado, né, quando a gente está lidando com pessoas, para não ofender, para não ferir, para não colocar a pessoa ainda mais para baixo, né? Porque as palavras têm esse potencial, esse poder, tanto construtivo quanto destrutivo. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos desenvolver a competência e a habilidade de resistir a essas palavras, porque num dado momento nós vamos lidar com palavras destrutivas, com palavras que nos inquietam, nos diminuem, nos menosprezam, nos colocam para baixo, e a gente precisa se fortalecer para encarar isso, né? De fato, saber quem é de verdade, para que esse tipo de comentário, esse tipo de ação, né, do outro não destrua a minha autoimagem, né? Não, não me fragilize a ponto de eu acreditar. E tem tantas pessoas que acreditam nisso. A gente recebe no consultório pessoas que chegam dizendo: eu sou um merda, eu sou uma bosta, eu sou um zero à esquerda, um zé ninguém. E essa fala é uma fala internalizada. Às vezes, sempre foi a fala da mãe, dizendo que não ia dar para nada, que não ia conseguir, não ia ser ninguém na vida. Às vezes, a fala do pai, às vezes, a fala de um irmão, de um familiar, ou mesmo de pessoas que convivem perto, que estão sempre ali repetindo aquelas palavras, aqueles preconceitos, essas ideias, né, horríveis. E a pessoa internaliza, né?
Ah, eu sou feio, ninguém me ama, ninguém me quer, nada que eu faço dá certo, ah, eu mereço isso mesmo, e por aí vai, e aí vai construindo uma autoimagem distorcida, vários complexos, né? E aí um complexo de inferioridade, de incapacidade, de frustração, se acostuma com esse estado, que não é um estado natural, não é um estado normal, né? E isso interfere no dia a dia, nas relações, interfere na vida sexual, interfere no humor, interfere no desempenho profissional, interfere na relação que ela tem consigo, no sentimento de bem-estar, de prazer e de plenitude, como enxerga a vida. Então, a gente precisa falar sobre isso, precisa conversar sobre isso, precisa repensar a forma como nós nos enxergamos, como nós nos vemos e como nós contribuímos para a forma, para a maneira como o outro se vê, como o outro se enxerga. Bom, temos mais pessoas aqui que entraram. Guilherme Cohen, meu camarada, bom ter você aqui. Carla Cristina, boa noite, Carla, obrigado pela presença. A Bruna também entrou aqui, boa noite, Bruna. Então, você que está chegando agora, a gente está aqui numa live super especial sobre autoestima. E se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aí nos comentários. Eu recomendo também que você me ajude compartilhando essa live para que alcance outras pessoas. Você pode marcar um amigo seu, uma amiga sua aqui, fazer uma watch party, convidando pessoas, e também deixar aqui a sua contribuição, o seu comentário, a sua pergunta. A gente falou aqui sobre algumas características, né, da baixa autoestima, e eu quero falar agora, né, sobre algumas dicas, algumas recomendações para quem está lidando, né, com essa realidade da baixa autoestima. E talvez a primeira dica que eu possa dar é: pare de se comparar, né? Nós somos seres muito complexos. O ser humano ele é muito complexo, né? E eu digo que cada pessoa é um universo à parte, um universo a ser desbravado. E, nesse sentido, não há como comparar, né? As pessoas têm um funcionamento próprio, uma lógica própria, um ritmo próprio, e não cabe comparações, né? Se a gente fosse comparar, sempre vai ter alguém, né, dependendo do parâmetro que a gente utiliza, melhor. Isso não ajuda em nada, né? Uma segunda dica é se aceitar. Aceite como você é. Essa autoaceitação é incrível. É um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, né? Já dizia um importante psicólogo do humanismo, né, o Carl Rogers, que quando eu me aceito, paradoxalmente, eu dou o primeiro passo para a mudança. A mudança não está em eu ficar brigando com a realidade de quem eu sou, brigando com o mundo real, com o meu self real, com o meu eu real, né? com o que eu tenho de concreto. E ficar querendo, né, o tempo todo transformar isso, encaixar isso no mundo ideal. Não. O primeiro passo é aceitar. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. A minha família é essa. A realidade que eu estou inserido é essa. E a partir daí, sim, é possível pensar a mudança. Uma outra dica é: seja gentil, seja generoso, carinhoso, respeitoso com você mesmo. Pratique a gentileza com você. A gente acaba, às vezes, se autopunindo, se martirizando, se culpando, né, com palavras muito depreciativas. Ah, como eu sou burro, como eu sou idiota, eu não aprendo, eu não consigo, isso não é para mim. E palavras que vão, né, depreciando a gente, que vão
nos fazendo mal, sabe? E não, a gente não pode partir desse princípio, né? De se ofender, de se, de se xingar, né? De se tratar mal. Então, seja generoso, né? Seja respeitoso com você mesmo. Se curta, aprenda a se gostar, a se curtir. Seja uma boa companhia para você mesmo. Então, quando estiver sozinho, né, procure fazer coisas que você gosta. Procure desfrutar desse momento, né? E que seja um momento de solitude, né? O Osho tem uma frase muito interessante, ele diz que quando alguém é capaz de ser feliz sozinho, esse entendeu, né, o que é felicidade. Né? Condicionar a felicidade a um terceiro é muito perigoso, né? É muito ruim. Na verdade, condicionar a felicidade a um terceiro é se frustrar constantemente, né? Porque você é o único responsável pela sua felicidade. Pratique o autocuidado, né? Tenha esse zelo, esse carinho com você, com a sua saúde. Então, se alimente bem, durma bem, faça exercícios físicos, cuide da sua aparência, cuide do seu corpo, faça coisas em que você se sente bem, né? Se autogratifique. Isso é muito importante. E isso aqui é bem legal, né? Vai de encontro a uma das características que a gente tratou anteriormente. Diga não quando você quer dizer não. O não é uma barreira imprescindível. A pessoa que não sabe dizer não, ela está sempre fazendo o que ela não quer, ela está sempre indo onde ela não quer, ela está sempre se sobrecarregando de atividades, ela está sempre se prejudicando, sempre saindo no prejuízo, sempre sendo abusada por terceiros, porque ela não consegue dizer não. Então, comece a dizer não naquilo que você precisa colocar limite, naquilo que não te agrada, naquela solicitação que extrapola a tua capacidade de realizar, ainda que o outro fique chateado, você é um ser que tem limitações, né? A gente não pode estender o braço para além do tamanho do braço, para além da extensão do próprio braço, né? E às vezes a gente, quando não diz não, acaba querendo fazer coisas indo aonde a gente não pode alcançar. Entender, né, que os erros fazem parte da vida. Errar é humano, né? É errando e consertando o erro que a gente acerta. Agora, não tem como viver sem errar. Eu digo que perfeição e humanidade não combinam. Então, admitir que o erro faz parte do processo de aprendizagem, do processo de crescimento, né? Errar faz parte. Aceitar o erro, chegar ao ponto, inclusive, de rir dos próprios erros, né? E não se punir por conta de erros. Se permitir, né, falhar. A gente falha. Uma outra dica interessante é cerque-se de pessoas que acreditam em você, que acreditam no seu potencial. Cerque-se de boas companhias, pessoas que te amparam, que te incentivam, que estimulam você a ser uma pessoa melhor, a evoluir. Faça o que você gosta. Se descubra, se conheça. O autoconhecimento é muito importante, né? Então, descubra o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, se permita fazer coisas inéditas, desbravar lugares, experimentar coisas novas, fazer coisas diferentes, sair da rotina mesmo, ter uma relação mais leve com a vida, né? Se cobrar menos. A pessoa com baixa autoestima acaba se cobrando muito. Então, se cobre menos, se permita mais, faça mais por você, busque prazer nas suas atividades, pense em você, não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira em que você possa se conhecer melhor,
aprender mais, até para que você possa ajudar outras pessoas, né? Não tem como eu ajudar o outro sem eu pensar em mim, sem me resguardar, né? Sem cuidar de mim. É aquela lógica, né, do avião, né? Quando você entra no avião e ele vai, antes dele decolar, tem aquelas recomendações de segurança, né? E aí, se acontecer alguma coisa, a máscara cai, não sei o quê, não sei o que lá, né? E aí descuide-se para que a sua máscara esteja presa para que você possa ajudar alguém. Então é um pouco disso, né? Prenda a sua máscara, respire o oxigênio para que você possa ajudar alguém. Que se a máscara não estiver presa, você não vai conseguir ajudar ninguém e você também vai se prejudicar. Ou seja, vai morrer todo mundo por falta de ar. Então, respire, cuide-se, esteja certo de que essa máscara de oxigênio, nessa metáfora muito boa, ela está devidamente presa, fixada, para que você vá ajudar outras pessoas, né? E uma última dica procure ajuda, procure um psicoterapeuta, de preferência que seja psicólogo, que possa lhe auxiliar nesse processo de descoberta de si, de autoconhecimento, de fortalecimento do eu, de construção de uma identidade, né, favorável, positiva, de uma autoimagem positiva sobre si, que te auxilie nos percalços da vida, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, quando eles começam um processo terapêutico, que a minha função ali é servir de espelho. E o espelho ele faz o seguinte, ele reflete, né? E esse refletir tem dois sentidos. E eu digo a eles que a minha intenção é ser um espelho que reflete a imagem deles de maneira realística. Não aquele espelho que distorce a imagem, ou aquele espelho que aumenta, ou que diminui. Não, mas o espelho que reproduz fidedignamente a imagem daquela pessoa. E o espelho ele tem essa função, ele reflete a imagem e, no caso do setting terapêutico, da relação terapêutica, ele também provoca a reflexão, o pensar sobre si, o se questionar, o se indagar, né? O pensamento crítico, né? Por que eu penso dessa forma? Por que eu me trato desse jeito? Como eu posso me tratar melhor? Como eu realmente sou? Como eu realmente acredito que eu sou? E aí construir um projeto de vida baseado nessa autoimagem, nessa autoestima fortalecida, né? Nessa autoestima, que faz com que a pessoa seja mais confiante, mais proativa, tome iniciativa, acredite mais, tenha uma atitude positiva diante da vida, né? Esteja mais bem-humorada, mais cheia de esperança, pensando positivo, né? Se valorizando as outras pessoas, sendo empático, solidário, né? Praticando a gratidão. E é isso que a gente quer, né? Que as pessoas encontrem esse caminho. E a psicoterapia é, talvez, a melhor forma de encontrar, de fazer, de trilhar esse caminho, né? Bom, eu vou encerrando aqui a live, agradeço cada uma das participações. Tem um recado muito especial, antes de encerrar, eu tenho um recado muito especial para vocês, que na próxima semana, na próxima segunda, no mesmo horário, às 21 horas, eu vou fazer uma live imperdível, uma live sobre culto ao corpo na contemporaneidade. A gente vai falar sobre padrões de beleza, padrões estéticos e como isso interfere na autoimagem, na saúde emocional, na produção de subjetividade na contemporaneidade, sobretudo no universo feminino. Nós vamos falar do universo masculino, falar de transtorno dismórfico corporal, mas vamos falar também do universo feminino e como isso tem sido nocivo e como isso tem levado pessoas, né, a práticas irresponsáveis com relação ao corpo, né, e causado muito, muito sofrimento.
Eu espero você é meu convidado, a gente tem esse encontro marcado na próxima segunda, nessa live sobre o culto ao corpo na contemporaneidade. Eu também quero sugerir que você deixe nos comentários aqui mesmo dessa live temas que você gostaria que fossem abordados. O que você gostaria que eu falasse? Ansiedade, depressão na infância, suicídio, toque. O que você gostaria que eu abordasse em uma live? Deixa esse comentário aqui ou manda para o meu inbox. E com certeza eu vou olhar com carinho a sua sugestão, o tema que você colocar, desejar, e vai ser uma honra fazer um encontro, uma live sobre esse tema. Então, pessoal, agradeço a participação de vocês até agora. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima.